Criança interior, você sabe o que é? Hoje muitas pessoas têm falado sobre a cura da criança interior. E eu quero aqui hoje falar um pouquinho sobre esse adulto difícil. É essa criança que ela não foi acolhida pelo seu pai, pela sua mãe. Ela pode ter sido gerada num ambiente hostil, difícil. Ela pode ter sido rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe. Ela pode ter tido um pai e uma mãe difícil de se lidar, trapaceiros, mentirosos, agressivos verbalmente, fisicamente. E eu quero aqui hoje compartilhar uma história da palavra de Deus, que está em Gênesis 29. Vai falar um pouquinho sobre a história de Raquel. Eu quero falar hoje para você, mulher, sobre uma mulher que tinha tudo para viver bem, porque Deus criou essa mulher, mas pela vida que ela teve, algumas atitudes do seu pai, ela não viveu bem. Raquel, ela era amada por Jacó, só que Labão, o seu pai, trapaceiro, em vez de dar Raquel para se casar, ele dá a sua irmã. E depois Raquel fica chorando, querendo ter filho e não consegue. Então a primeira coisa que a gente vê aqui na palavra é uma criança ferida. Aqui nós podemos falar de cura interior, porque essa criança ferida era Raquel. E Raquel, ela fazia de tudo para ter filho, ao ponto de dar até a sua serva para o seu próprio marido, porque ela desejava um filho. Tem algumas características de uma criança quando ela não é acolhida como tem que ser emocionalmente. A criança, ela necessita de afeto. E a criança que ela não recebe afeto, ela se torna um adulto difícil. Ela tem birras, parece que ela é uma criança, mas ela não é uma criança. Só que no inconsciente dela, ela acha que aquilo é normal. Ela faz por natureza. Só que inconscientemente, ela está refletindo apenas uma ação da sua criança ferida que tem dentro dela. Aqui nessa história da Bíblia, nós vamos ver uma família bem disfuncional. O pai trapaceiro, a irmã, ela tinha inveja da irmã. A Bíblia diz que Raquel tinha inveja da sua irmã. E como é que nós podemos fazer? Nós podemos hoje, através da terapia, acolher essa criança. E eu quero trazer hoje um pouquinho na prática como podemos acolher essa criança. Comemoramos o mês de março, o mês da mulher. E por que as mulheres hoje não vivem exatamente o que Deus tem para elas? Síndrome do pânico, depressão, fobia, raiva, ódio. Isso são os sintomas de alguma causa. E a causa só vamos descobrir quando investigamos a vida dessa mulher. E eu quero trazer aqui sobre como acessar essa criança, sobre como você pode mudar a sua história. Eu quero falar que eu já vivi muitas dessas coisas e hoje Deus me deu a ciência e a Bíblia como cura para minha alma e para a alma de algumas mulheres. Porque eu falo algumas, porque nem todas querem passar pelo processo de cura. Muitas querem a cura, mas não querem viver o processo. E não tem como Deus fazer nada por nós se nós desistimos de nós mesmas. E o que eu quero dizer para você? Que pode e deve entender o mundo emocional. Infelizmente, hoje muitas mulheres estão presas religiosamente. Algumas pessoas até dizem que não existe cura interior, não tem alma, não existe cura da alma, mas nós somos corpo, alma e espírito. E através das técnicas da terapia, nós podemos acessar essa criança, mostrar para esse adulto que essa criança está ali. E através das técnicas, nós fazemos isso, ressignificamos, criamos caminhos neurais sadios para que essa criança
ela possa ser acolhida por essa mulher. Então eu queria deixar aqui para você hoje, para você entender um pouquinho através da ciência e da Bíblia que há cura. Hoje existe muitos lugares onde muitas mulheres estão amarradas, tomando remédio. Eu, em uma aula uma vez de psicanálise, o professor falou, eu estava num curso que era ministrado sobre aconselhamento, cura e libertação, que ele foi um divisor de águas para mim. E tinha um palestrante falando sobre as dores da alma, que um dia ele foi atender uma mulher que ela estava passeando no shopping e do nada ela correu e ficou como se fosse louca. Levaram ela para uma clínica, ela estava lá, só que ele entendia das questões emocionais e das questões espirituais. E naquele dia ele começou a tratar aquela mulher e ele viu que aquela mulher teve uma memória de um cheiro que ela teve na infância e que deixou ela daquele jeito. E através do tratamento, da conversa que ela teve com ele, ele investigou, essa moça foi tratada e ela não ficou mais naquele lugar. Quantas pessoas hoje podem estar tomando remédio, amarradas em cima de uma cama, por conta de fragmentos na sua alma? A criança interior, a cura, a criança ferida, ela às vezes nem sabe do que viveu, ela não lembra. Ela pode ter sido afetada até no cordão, até dentro da barriga da mãe dela, pela emoção que a mãe dela viveu. Se foi um impacto muito forte, a criança ela recebe. E tem muitas doenças, como a ferida da rejeição, ela é criada pela mãe através da infância. Ela é gerada normalmente na fase intrauterina até 1 ano de idade. Quantas mulheres não se sentem rejeitadas? E as feridas emocionais, existem 5. Cada uma tem uma característica. Tem mulheres que têm muito ódio, tem mulheres que têm muita raiva, tem mulheres que são agressivas, explosivas, elas não conseguem lidar, tem mulheres que não querem ser mãe. E através das feridas emocionais que são geradas na infância, algumas através da mãe, algumas através do pai, e ali vai sendo criada no caminho neural dela, ela vai reforçando, às vezes com mais entendimento, ou outras com menos, e às vezes nem foi o entendimento, foi o caminho neural que foi criado, e conforme ela vai crescendo nesse lar disfuncional, ela continua tendo essas experiências de impacto e vai ficando gravado ali na memória dela. Então, eu queria dizer para você que, independente de onde você esteja, qual é a sua dor, se é pouca, se é média, se é muita, Deus tem um lugar de cura para você. Nós podemos acessar essa cura através de ressignificação, com técnicas terapêuticas, porque o Senhor deixou para nós a medicina. Ele é o médico dos médicos. Porém, existem técnicas e ele usa pessoas para trazer essa técnica para que possa te ajudar. Eu espero que eu tenha te ajudado. Assim que possível, eu venho aqui gravar um pouquinho mais de conteúdo específico para que você entenda que todo adulto difícil esconde nele uma criança que não foi acolhida, que foi maltratada, que pode ter sido abusada. E às vezes esse adulto nem lembra, mas através do atendimento terapêutico ele consegue acessar essa dor, eliminar e fazer uma nova história na vida dele. Que você, mulher, não desista de você. Que venha dia das mães, que venha dia do seu aniversário, que venha o dia das mulheres novamente, mas que você celebre o poder de Deus se aperfeiçoando sobre a sua fraqueza. A Bíblia vai dizer, diz ao fraco, eu sou forte. Deus não transforma casamento.
Eu tô cansada, cheguei agora, eu trabalhei o dia inteiro. O que você tá fazendo? Não grita comigo. Deus transforma pessoas e pessoas transformadas transformarão os seus casamentos. Eu quero te convidar para estar conosco em nossa mentoria Construa-se, um lugar para mulheres que estão totalmente cansadas e sobrecarregadas em sua vida física, emocional e espiritual e em sua família, onde o casamento parece que só traz peso. Eu quero te ensinar a viver a vontade e a verdade de Deus em uma plenitude total, para que depois você possa ser a mãe e a esposa que Deus sonhou para você. Junte-se a nós em nossa mentoria. Você nunca mais será a mesma.